Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Muitos assuntos diferentes analisados nessa sessão do Congresso de ontem, que acabou por volta de 10h30. A gente está aqui com o deputado Gustavo Fruit, que é vice-líder do PDT, ele que é do PDT do Paraná. Fazer um pouco um balanço para a gente, deputado, dos principais trechos. Ontem os vetos foram mantidos. O que o senhor destaca dessa sessão? Bom dia. Bom dia. Primeiro, das agências reguladoras. É um tema que ainda gera um intenso debate no Brasil, porque a ideia é que a agência tenha autonomia em relação à administração direta e ao governo e seja uma agência de Estado. É determinado que para ser indicado para a agência tem que ser sabatinado e aprovado pelo Senado. E o que foi vetado, entre outros itens, é de que os diretores dessa agência não serão mais obrigados a prestarem contas anualmente ao Senado. Então, nós votamos também pela derrubada desse veto, mas que acabou prevalecendo. E também com relação à lista tríplice para o governo indicar esses diretores. O outro veto, que também gera um intenso debate, diz respeito à questão dos dados. Nós estamos vendo uma discussão no mundo, como vimos agora recentemente nas eleições da Inglaterra, na questão do Brexit, da utilização de algoritmo, da utilização de dados das redes sociais para influenciar em resultado eleitoral, a importância não só de ter total transparência, mas ter também a presença humana no controle da utilização desses dados e na preservação da privacidade. Vamos explicar, deputado, só um pouquinho para quem está em casa e não entende muito bem o que isso significa. Que a utilização desses dados, eles serão analisados pelos chamados algoritmos. É uma tendência inevitável, já está sendo utilizada, mas isso pode dar margem a alguma interpretação equivocada ou a utilização de dado de forma indevida. Então a ideia era permitir que a pessoa se sentindo prejudicada possa reclamar e pedir alteração de algum dado que venha a ser ou que tenha sido publicado. É um debate intenso, ele não se resume a este veto. É uma questão que vai gerar ainda muito debate no Brasil, independente desta lei que foi aprovada agora. E outro veto com relação à atividade de cuidadores idosos. É uma atividade que vai se profissionalizando, relativamente nova, e o Brasil, que tende a ter uma população cada vez mais idosa, precisa enfrentar esse problema. É fato que havia uma discussão sobre a burocratização, a regulamentação, quem que pode ou quem não pode, mas é uma questão que tem que ser enfrentada também pela gestão pública e pelo Congresso brasileiro. Só para dar um dado, quando eu estive na Prefeitura de Curitiba, no registro da saúde pública da capital, mais de 100 pessoas com mais de 100 anos de idade. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão mais longevas, mas isso demanda qualidade de vida. Mas no fundo, nós estamos vendo sessões do Congresso como há muito tempo não se via, com certa frequência. O Congresso precisa votar esses vetos que obstruem a pauta para enfrentar dois temas importantes. A questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a questão de um projeto de crédito suplementar de quase 3 bilhões de reais, que no fundo gera uma discussão e há um lado crítico, que é para repassar para as emendas dos parlamentares que votaram com o governo. E o último registro que eu passei na questão da legislação eleitoral, que mais uma vez nós vamos gerar um impasse, mas que evidentemente será resolvido ou pela lei, pelo TSE ou pelo Supremo, pelo TSE através de resoluções, com relação a regras que possam valer, ou melhor, que vão valer para as eleições municipais do ano que vem. Bom, deputado, vamos falar então um pouquinho sobre essas questões eleitorais. Como a gente viu na reportagem, deve ser discutidas, tem sessão do Congresso marcada para terça que vem. Por exemplo, um dispositivo vetado no projeto destaca trecho que acabar com a referência de 30% do montante destinado a emendas impositivas de bancada para a composição do fundo eleitoral. O senhor acha que isso vai ser mantido, esse veto? O governo tem maioria hoje. No fundo, a gente está tendo uma discussão sobre o custo da democracia e o custo das eleições. Para mim, é um debate perdido. Não há solução fácil. Se proibiu o financiamento de pessoas jurídicas, há compreensão e razão para isso, e nós vamos caminhar para três alternativas. Ou o autofinanciamento, e aí essa discussão com relação ao limite do autofinanciamento. O segundo, doação de pessoa física, que em muitos países existe, mas não é expressivo, tende a crescer, mas não é decisivo, considerando o custo de uma campanha que está cada vez mais profissional e, portanto, mais caro, sem referência a desvio. E o terceiro é o financiamento público, mas que num cenário de crise gera um debate perdido. Quando se fala em aplicar recurso público para um processo eleitoral, é inevitável a crítica e se comparar. Mas se não tem para a saúde, se não tem para a educação, se não tem para a assistência social, como é que vai ter para o processo eleitoral? O ano que vem nós vamos ter eleições em 5.500 municípios,
O fundo partidário, que não vai ser objeto de discussão de valor nesta etapa na Câmara, o que tudo indica, ou melhor, o fundo eleitoral, essa discussão vai ficar até o final do ano com relação ao orçamento, mesmo que o valor seja ampliado, não será suficiente para as eleições em todo o Brasil. Então é um debate permanente, o Brasil uma hora vai ter que ajustar o que entende pelo custo das suas eleições, mas nesse momento, para mim, é um debate perdido. Deputado, foi um assunto que gerou muita polêmica entre Câmara e Senado, críticas ao texto aprovado na Câmara. Outro trecho vetado também permite que legendas usem o dinheiro do fundo partidário para pagar juros, multas, débitos eleitorais. Você acha que isso vai ser mantido, esse veto? Parece-me que pode ser derrubado. Ele foi aprovado amplamente. Eu sou contrário à utilização para esses fins. Eu acho que já que o recurso é finito, limitado, ele deve ser utilizado para a sua finalidade precípua, e no momento em que parte desse recurso é utilizado para cobrir gastos decorrentes de ilegalidades ou irregularidades, ele vai acabar sendo consumido. Esse veto poderá ser derrubado se mantido a maioria que votou pela aprovação desse item. Eu sou contrário à utilização desse recurso para esse fim. Bom, só mais um veto para a gente tratar, que deve ser discutido na semana que vem, a questão da propaganda partidária gratuita no rádio e TV, semestralmente, foi vetado também. O senhor acha que pode ser derrubado? Pode, e aí é um imperativo de publicidade. Eu sei que, regra geral, as pessoas estão avessas à política e aquele horário gratuito, muita gente acaba não gostando. Mas ele tem um caráter de provocar um debate e dar um mínimo de espaço num processo desigual na política brasileira. Nós temos ainda muitos partidos, a legislação e a Constituição permitem isso, mas se de um lado um problema, até em termos de governabilidade, por outro lado entender esta multiplicidade que virou a política brasileira e a forma de representação e de participação. E esse horário, mesmo com as redes sociais, permite-se atingir uma parcela expressiva da população e ainda pessoas que mesmo no século XXI não aderiram ou não têm acesso, como a média da população, às redes sociais. Deputado Frutti, só para terminar, além disso, tudo que a gente falou sobre previsão para a sessão do Congresso da terça, semana que vem, o que o senhor acha que pode ser analisado aqui na Câmara além disso? A pauta tem medidas provisórias, essa semana algumas aprovadas, como a que estende os contratos da Força Aérea Brasileira para o pessoal que está sendo preparado para a certificação das novas aeronaves, mas como o ritmo da Câmara tem sido alterado praticamente quase toda semana, eu acho que a atenção agora se volta a esses vetos da sessão do Congresso, no Senado ao segundo turno da reforma da Previdência, e na Câmara vai depender do encontro de líderes, provavelmente será ser realizado na terça-feira, para a definição da pauta. Tem matérias que já vêm sendo pautadas e anunciadas, que poderão retornar, evidente, como projetos na área de segurança. Há uma expectativa que possa vir o pacote anticrime e outros temas que eventualmente os líderes definam na próxima semana. Ok, deputado Gustavo Frutti, vice-líder do PDT, obrigado pela entrevista. Vamos voltar com a Vera.